Olá, quarto ano. Bom dia ou boa tarde. A gente vai ter agora uma aula de geografia sobre erosão e deposição. Vocês podem encontrar essa aula um pouco mais detalhada lá na página 44 do livro de geografia. Leiam, viu? E assistam também essa aula que também é importante, certo? Para que vocês compreendam. Nossa aula de erosão e deposição hoje é bem interessante, né? Vocês já devem ter percebido que a superfície terrestre não é plana e nem uniforme, né? Vocês já viram isso, que não existe nada muito reto e muito uniforme no nosso planeta Terra, e que ela apresenta várias formas e que essas formas elas são chamadas de relevo. Vocês já viram o conceito de relevo nos anos anteriores das séries de vocês, né? Então, a formação do relevo, ela resulta nos processos que ocorrem tanto no interior da Terra, lá no núcleo da Terra, quanto fora, né, que é onde nós vivemos, na nossa superfície terrestre. Então, entre os processos que ocorrem na superfície, do lado de fora da Terra, estão a erosão e a deposição. Vamos observar aqui essa imagem, né? A gente pode perceber nela que tem um desgaste do solo, que provavelmente foi feito pela passagem da água ao longo do tempo, o que provocou a formação de grandes buracos nessa rua aqui, atrapalhando o fluxo das pessoas. É muito difícil aqui alguém passar, ou algum carro, acho que é impossível alguém passar com um carro aqui. E impede essa passagem dos veículos, né? Então, essa foto aqui é um exemplo de erosão. Mas o que é erosão? A erosão, ela não é apenas a formação daqueles buracos ali do solo. Na verdade, a erosão é todo e qualquer desgaste dos solos e das rochas em que há o transporte de pequenos detritos de um lugar para o outro. Olha só, a gente percebe aqui que também é um processo de erosão, onde o solo ele foi transportado de um lugar para o outro, seja por determinados motivos, seja por vários motivos que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui a gente vê que não tem muita terra nessa imagem aqui. A terra foi tirada, transportada desse lugar aqui, o que provocou um processo erosivo nesse lugar, que tem, que vocês percebem que tem raízes de árvores, né? Então, a gente vai ver mais na frente que as árvores também importantes, são importantes para que o processo de erosão ele não ocorra, né? Mas o homem é responsável pela erosão? A erosão, gente, é um processo natural que existiu durante todo o nosso processo de formação do homem, desde quando o homem era das cavernas, desde a época dos dinossauros, existiu o processo erosivo. Mas existem também a interferência do homem, né? À medida que o homem ele altera a composição da superfície da Terra, ele pode intensificar a erosão e os efeitos dela podem ser muito graves. A gente percebe aqui, ó, nessa imagem, na primeira imagem, né? Existe a mata ciliar, que é a mata natural que existe na beira dos rios, e que existe um rio, né? A gente vê aqui esse processo aqui. O que acontece? Muitas vezes o homem, por vontade de colocar algum asfalto, por vontade de construir prédios, seja por vontades próprias e egoístas, ele vai acabar removendo essa mata que existe na beira do rio. O que acontece? Quando ele remove essa mata ciliar, a mata, ela ajuda a segurar essa terra. Então, quando ele tira, acontece o processo de erosão. E a terra que estava junto com a árvore, ela acaba sendo transportada para até o rio, né? Então, o rio, ele fica com aquelas chamadas coroas, coroas do rio. Não sei se vocês já viram as coroas do rio Parnaíba. Existem muitas coroas no rio Parnaíba. E isso é uma situação muito grave, porque a gente percebe que a mata virgem que estava lá na beira dos rios, ela está sendo completamente removida. Isso não é bom, porque aquilo acaba por transformar a geografia do rio. Então, é importante que a gente possa preservar as matas ciliares que estão nas beiradas dos nossos rios, porque isso não é bom para a natureza. O outro exemplo que eu dou para vocês aqui é a cidade de Giboés. Giboés fica aqui no Piauí.
Aqui é a cidade de Giboés. Vocês estão observando aqui que existem muitos buracos. Lá em Giboés existem buracos que chegam a 30 metros de profundidade, para vocês verem. Isso aqui aconteceu, sabe por quê? Lá em Giboés, eles têm uma característica no solo em que lá é um pouco mais frágil do que os solos comuns que a gente conhece. E também existe o fator da chuva. As chuvas de lá são bem fortes para o solo aguentar. Então, a chuva acaba caindo de forma muito violenta na terra, que já é frágil, e provoca esses grandes buracos. Só que também existe um outro fator que intensifica a aparição desses buracos aqui, que é o próprio homem. Nos anos 90 e nos anos 80 existia uma mineração muito grande aqui, onde os homens eles procuravam várias pedras preciosas aqui. Então eles cavavam muito. E isso fez com que Giboés se transformasse o solo em grandes buracos dessa forma. Então o homem ele intensificou esse processo de erosão, ok? Também existe um processo de agricultura muito grande lá, em que as pessoas acabam desmatando os solos e acontece, como eu falei para vocês, a vegetação ela ajuda a que o processo de erosão não ocorra, ela segura a terra para que ela não se derrame, né? O processo de vegetação ele segura essa terra. Então aqui eu vou mostrar para vocês quais são os fatores que provocam essas erosões, como eu falei para vocês, né? A água, ela é um agente externo muito importante, porque vai fazendo os caminhos no solo por onde ela passa. Então, a gente tem aí um exemplo de erosão provocada por um dos principais agentes de transformação do relevo, que é a água. Um outro fator também é o vento, né? Eu vou mostrar para vocês já já uma foto de que representa a erosão do vento, né? Como é que ele ajuda. Existe também o clima, né? Como eu falei para vocês, lá em Giboés, o solo de lá é bem frágil e as chuvas fortes, que são raridade também lá, mas quando acontece, elas acabam que erodindo o, o solo de Giboés, né? E o homem também, que é um fator que não é tão natural como a água, os ventos e o clima, é um fator que auxilia na erosão do nosso solo. Então aqui, o vento, vocês podem, que eu disse para que eu mostrar para vocês, ele também atua no processo de erosão. Aqui a gente observa uma formação rochosa encontrada lá no deserto do Saara. Essa formação rochosa, ela que parece um bicho, né? Parece um gato ou algum outro bicho, ela não foi provocada pelo homem, ela foi provocada pelo vento. Essa pedra aqui, ela era bem maior, tinha bem mais era bem mais encorpada e o vento, né, foi fazendo com que esses pedacinhos de terra ali fossem sendo desgastados e formou essa pedra aí, ok? Agora a gente vai ver a deposição. A deposição, ela é o contrário da erosão. A erosão é um processo em que se tira os sedimentos, né? E vai formando outros materiais no solo. O solo vai se desgastando. Deposição é o contrário, é quando esses materiais eles se acumulam. Então, é o processo de acumulação de materiais desagregados das rochas que foram removidos e transportados pela erosão. Então, aqueles pedacinhos de, de sedimentos que podem erodir de um lugar, que podem sair de um lugar, ele pode se deslocar para outro lugar e fazer um montinho ali aos poucos e formar um depósito mesmo. Aqui vocês podem perceber essa foto, que são nas dunas, na Ponta do Mel do Rio Grande do Norte. E essas dunas aqui, elas foram resultantes justamente da deposição de sedimentos transportados pelo campo, pelo canto, né? Então aqui vocês observam que existem lá atrás desses coqueiros alguma deposição de areia. Essa areia pode ter vindo lá da beira do mar. Então, com o vento, essa areia ela vai se transportar para outro lugar aos pouquinhos e ela vai se
colocando aqui atrás desses coqueiros. Então, aqui é um processo de deposição natural que ocorreu, ok? Então, para finalizar, a gente viu que a erosão é um processo de desgaste do solo, né, e das rochas, e que há um transporte de pequenos sedimentos e pequenos detritos de um lugar para o outro. A deposição é o contrário, é o processo de acumulação desses sedimentos, certo? Então a gente vai ver na nossa próxima aula que a erosão e a deposição são dois fatores muito importantes para a formação do nosso relevo. Ele vai formar os planaltos, as depressões, as montanhas. A gente vai ver um pouco mais exemplificado na próxima aula, ok? Tchau.